Hoje eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Mas eu quero acrescentar uma palavrinha antes, que é horizontes. Vocês sabem o que significa horizonte, não é? Horizonte é quando a gente pode olhar a distância, o máximo que você puder olhar, aquilo é o horizonte que você vê. O horizonte atravessa todo o nosso campo de visão. Eu quero falar então dos horizontes da fidelidade de Deus. Eu vou dizer por que eu estou usando essa palavra horizonte junto com a fidelidade de Deus. É o Salmo 138. Salmo 138. Então o horizonte, como vocês já sabem, ele proporciona uma visão prolongada. Você olha até onde a sua vista alcança, aquilo é o horizonte. Vocês acham que a visão do horizonte pode ser prejudicada? O que vocês acham? A visão do horizonte, ela pode ser diminuída ou prejudicada? Pode? Fala para mim, o que pode prejudicar a visão do horizonte? Queimadas, por causa da fumaça. O que mais? Chuva. Neblina. Poeira também. Não tô vendo nada. Se tirar, já era o horizonte. Vista ruim, isso mesmo. Trevas. À noite a gente não consegue ver o horizonte. Quando você está olhando e tem uma cidade no horizonte iluminada, então você está vendo aquelas luzes, é o horizonte. Nossa região tem algo que atrapalha nós vermos o horizonte, que é montanhas. Muitas montanhas. Tem alguns lugares que nós vamos passando que tem um vale, né? Aí a gente consegue ver um pouco longe, mas a nossa região não é uma região que dá para ver muito o horizonte ao longe. Assim como o horizonte, a visão do horizonte pode ser prejudicada, diminuída ou embaçada, não é? Por algumas coisas, a fidelidade de Deus também. Eu acho muito difícil ver a fidelidade de Deus. Às vezes nós ficamos um pouco alegres com alguma situação e aí nós falamos que Deus é fiel. Normalmente nós estamos de bom humor quando nós falamos que Deus é fiel. Normalmente as coisas estão dando certo para nós quando nós falamos Deus é fiel. Deus nunca falha, Deus é fiel. No entanto, a fidelidade de Deus, ela pode ser, assim como o horizonte, ela pode ser prejudicada. A nossa visão para ver a fidelidade de Deus pode ser diminuída. E aí parece que Deus não é tão fiel. Às vezes parece que Deus é muito fiel. E às vezes parece que Deus não é muito fiel. Porque tem alguma coisa que está prejudicando o horizonte da fidelidade de Deus. Uma coisa sobre o horizonte, ele sempre está lá. O horizonte sempre está lá. Se tem queimada, poeira, montanhas, trevas, neblina, isso é outro problema, mas o horizonte sempre está lá. A fidelidade de Deus sempre esteve lá. Se nós não estamos conseguindo ver a fidelidade de Deus, é porque tem alguma coisa atrapalhando a nossa visão. O horizonte da fidelidade de Deus é mais bem contemplado quando nós buscamos a Deus de coração.
Quando você não busca Deus de coração, você não consegue ver o horizonte da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é mais bem contemplada quando o mundo todo reconhecer a fidelidade de Deus. Se nos filmes de Hollywood falasse-se sempre quanto Deus é fiel, se nas novelas que as pessoas assistem, se nos canais de YouTube que as pessoas assistem, todo mundo falasse sobre a fidelidade de Deus, ela seria muito mais vista. Mas quase você não ouve falar da fidelidade de Deus. Só nós que falamos da fidelidade de Deus. Então, quando o mundo inteiro reconhecer que Deus é fiel, aí nós conseguiremos ver a fidelidade de Deus como as águas cobrem todo o mar. O mar é uma coisa muito interessante, porque ele é o lugar que você, exceto um campo aberto, o mar é o lugar onde mais você pode ver o horizonte. Três situações que você pode ver o horizonte muito bem. Quando você está numa praia, quando você está em lugares como Mato Grosso, Paraná, tem alguns lugares do interior de São Paulo, e quando você está num avião. Quando você está num avião também, você consegue ver o horizonte, muito longe, muito distante. Um dia o mundo vai ver a fidelidade de Deus claramente, no mundo inteiro. E a fidelidade de Deus é mais bem contemplada quando nós temos uma atitude humilde diante de Deus. Aí o horizonte começa a se abrir para nós sobre a fidelidade dele. Então eu estou aprendendo a ver a fidelidade de Deus mais longe, abrindo mais a minha visão. Vamos ver o Salmo 138 pensando nisso agora. Então, o horizonte da fidelidade de Deus é mais bem contemplado quando buscamos ou quando buscarmos a Deus de coração. Salmo 138, versículo 1. Nós veremos Deus sendo glorificado. Versículo 1. Alguém pode ler? Rendei-te em graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvor. De todo o meu coração. E notem que quando ele rende graças de todo o coração, ele consegue ampliar o horizonte dele. Porque ele começa a louvar a Deus na presença de quem? Dos poderosos. Aqui tem uma disputa aí dos teólogos sobre esse versículo, porque tem uma palavra aqui, na presença dos Elohim, ou seja, dos deuses. Então ele está pronto, inclusive, para louvar a Deus na presença de tudo aquilo que se chama Deus, mas que são deuses falsos. Outros falam na presença dos anjos. Não importa. Aqui o que mais vai importar é quando nós conseguimos ver a fidelidade de Deus, o horizonte é alargado e a gente não tem medo de ninguém, não tem medo de nada, não tem medo dos parentes, nós não temos medo dos poderosos, nós somos como Daniel, nós somos aquele que vai glorificar a Deus diante de qualquer pessoa. Porque Ele é o nosso Deus, nós conseguimos ver a fidelidade de Deus bem distante, alargando a nossa mente. Aqui também no versículo 2, nós vamos ver que a fidelidade de Deus ela é bem mais vista quando nós frequentamos a casa de Deus com o povo de Deus. Versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome
pela sua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. As pessoas que não frequentam muito a casa de Deus, eu estou chamando aqui de casa de Deus, tá? Aqui não é um templo, mas é a casa de Deus, todos concordam com isso, não é? Aqui é onde está o povo de Deus. As pessoas que não frequentam muito, é como se elas estivessem tentando ver o horizonte da fidelidade de Deus num buraco de fechadura. Um buraco de fechadura você não consegue ver. Você só consegue ver assim um pouco reto, mas você não consegue ver para os lados. E a fidelidade de Deus, ela não está só num ponto da vida. A fidelidade de Deus, ela se alarga. A fidelidade de Deus é muito ampla, como o horizonte. Nós precisamos ver mais a fidelidade de Deus. O salmista está conseguindo, porque ele se prostra diante da casa do Senhor, do santuário de Deus. Aí ele consegue ver a misericórdia, a verdade, ele consegue ver acima de tudo o nome de Deus e a palavra de Deus. Como seria bom se a nossa visão do horizonte da fidelidade de Deus se ampliasse mais, para nós falarmos que maravilhoso que é ver tudo isso aqui. No versículo 2 ainda nós reconheceremos, quando vemos a fidelidade de Deus, nós reconheceremos a sublimidade da palavra dele. Sublime quer dizer algo que está acima de tudo, não é? A palavra de Deus está acima de tudo. E aí ele consegue ver o nome de Deus, a palavra de Deus. E quando nós conseguirmos ver a fidelidade de Deus mais alargada no horizonte, nós buscaremos a força em Deus. Versículo 2. 3. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. É interessante que quando a gente está numa cama doente, ou quando a gente está no hospital, a não ser que seja um hospital muito caro, você só vê parede. Os hospitais mais caros têm vidraças grandes, às vezes são em andares altos, e aí o doente ou a pessoa na cama, ele consegue ver longe. João Tonini, quando esteve no hospital, como é? Tinha vidraça ou só parede? Era lindo, parecia que estava no resort. Ó, não era barato então. Mas quando você está num hospital sem muitos recursos, você só vê parede. Você pode dizer que é horrível. Mas antes eu tive um assim. Você pode falar, isso aqui é horrível, é claustrofóbico. Você está apertado. Eu quero ver gente, eu quero ver pessoas, eu quero ver as montanhas, quero ver o mundo. Não é assim? Mas sabe, meus irmãos, que pessoas têm testemunhado que no hospital elas têm visto a fidelidade de Deus mais alargada. Se você não está vendo o horizonte no hospital, literalmente, só está vendo parede, aparelhos e tudo mais, mas talvez ali vai ser o lugar onde você mais consegue ver a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é muito pouco vista por nós. Nós precisamos ver mais a fidelidade de Deus. Para isso nós precisamos buscá-lo de todo o coração, conforme diz o primeiro versículo, não é? Vamos agora para outra parte. O horizonte da fidelidade de Deus é mais bem contemplado quando o mundo todo reconhecer
Deus como Deus verdadeiro. Versículo 4, alguém pode ler? Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Aí a fidelidade de Deus vai ser alargada na visão do mundo inteiro, porque todos os reis da terra, quando ouvirem da boca do Senhor, quando reconhecerem também a glória do Senhor. Versículo 5. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aí você vai ver a fidelidade de Deus se alargando no mundo inteiro. Vou pedir para o Rafa projetar ali, por favor, o Abacuque 2,14. Por enquanto a gente não vê muito a fidelidade de Deus na boca das pessoas. A gente só tem esse linguajar na igreja. Quando incrédulos falam conosco, normalmente eles falam que Deus é bom. Mas é quase impossível você ouvir do incrédulo que Deus, grande é a fidelidade de Deus. Quase você não vai ouvir isso daí. Então agora tem até adesivos ou para-choque de caminhão, né? Aquelas borrachas lá escrito Deus é fiel. Mas quando as pessoas falam Deus é fiel, normalmente elas estão pensando quantas coisas boas Deus está fazendo para mim. Mas é uma visão muito reduzida. Quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, um acidente, uma doença, um percalço, né, como se diz, alguma coisa ruim, se você conseguir ver a fidelidade de Deus por você, isso quer dizer que o horizonte está abrindo na sua visão espiritual. Como aquele homem, né, irmão Zé de Paula? Como aquele homem que o Senhor falou. Tá vendo a chuva? Aí ele viu uma manchinha lá no céu, né? Mas depois o céu ficou todo negro, né? O horizonte todo já estava dizendo, vai chover. Então a fidelidade de Deus, ela é muito reduzida, mas um dia ela vai ser bem alargada no mundo inteiro. Alguém pode ler Abacuque 2,14? Pois a terra sentirá o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um dia eles vão ver a glória do Senhor. E é como as águas cobrem todo o mar. Quando você está numa praia vendo o mar, você não vê mais nada, não tem nada que ocupe o seu horizonte. Tudo é mar, tudo é água, tudo é horizonte. Assim um dia será a glória do Senhor. Por enquanto não. O que o mundo faz é encolher a glória do Senhor. É o que o mundo está fazendo. Então ela vai ficando encolhidinha no seu horizonte. Um dia o mundo todo vai ver a glória de Deus. Versículo 5, né, que nós lemos. Vamos ler também Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 24. E também o 26. Vamos ler esse versículo? As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Estão os reis da terra, então todo mundo, né? Mais esse aí também. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Isso vai ser no reino de Cristo aqui na terra. Aí as pessoas vão ver o Senhor. E agora no versículo, faltaram os versículos 6, 7 e 8, nós vamos ver o horizonte da fidelidade de Deus muito maior, vai ser bem mais contemplado quando nós tivermos uma atitude humilde diante de Deus. Deus está acima de tudo. Versículo 6. O Senhor é excelso com
contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Deus está acima de tudo. Deus vê também o horizonte dos homens. Quando Deus vê os homens, Ele vê como um horizonte, Ele vê tudo aberto, todos os homens. Ele vê os humildes bem de perto, como está no versículo 6, né? Ele atenta para os humildes. E os soberbos, Ele consegue ver de longe. Versículo 6, né? A segunda parte. Os soberbos, Ele os conhece de longe. O horizonte dos soberbos está na vista de Deus. Ele consegue ver o mundo inteiro. Ninguém se esconde da visão de Deus. Deus ampara os crentes nas suas dificuldades. Versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Deus está amparando os crentes. Deus sempre é fiel a você. Ele nunca te abandona. Se a sua visão está reduzida, é porque alguma coisa está entrando na frente desse horizonte. Algumas trevas, algum pecado talvez, alguma rebelião no seu coração, ansiedade como uma neblina. A gente não consegue ver a fidelidade de Deus quando a gente está ansioso, mas a palavra de Deus nos mostra da fidelidade dele. Se eu ando em meio à tribulação, tu refazes a vida. Quer dizer, como se ele desse vida novamente para nós. Ele está sempre nos salvando, sempre cuidando de nós. Mas talvez nós não estamos vendo a fidelidade de Deus. Versículo 8, Deus vai nos ajudar até o fim. Versículo 8. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre. O Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Deus apenas começou a obra na nossa vida. Eu acredito que Deus quer alargar esse horizonte para nós vermos mais distante a fidelidade dele. Lá em Filipenses 1,6 tem um versículo que encaixa muito bem com esse aqui, porque fala, não desampares as obras das tuas mãos, né? Mostrando que Deus vai levar a bom termo, até o fim, Ele vai mostrar a fidelidade dele. Filipenses 1,6, alguém pode ler? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. E até lá, a boa obra que Ele começou em nós começa a ser mais bem vista. Nós vamos vendo melhor esse horizonte. Então, o horizonte é algo para se ver longínquo, não é? A fidelidade de Deus é para você ver bem longe, até os confins da terra. É aí que Deus quer que você veja a fidelidade dele. Agora, a fidelidade de Deus, às vezes é tão distante de nós, que para nós vermos, nós precisaríamos colocar alguma coisa na frente dos nossos olhos. Por exemplo, nós estamos falando aquilo que impede de ver o horizonte, não é? Montanhas, por exemplo, nos impedem de ver bem longe. Mas quando você está num lugar onde daria para você ver bem longe, às vezes você quer alcançar até o fim mesmo. A Terra não é plana, vocês sabiam disso, né? Você quer ver o fim, mas às vezes você não consegue ver. Você precisa de um auxílio, de um binóculo, ou de uma luneta, não é? Aí você consegue ver bem distante. Usando do lado certo. Né? Usando do lado certo, senão só vai diminuir. Às vezes em mar, você vê uma manchinha ali,
e você acha que é uma embarcação. E às vezes é mesmo, mas você tem que ter uma luneta, um binóculo, aí você vê aquela embarcação bem longe. Os nossos sentidos espirituais precisam alcançar a fidelidade de Deus bem longe. Até onde você consegue ver no horizonte a fidelidade de Deus. Porque às vezes o que vai acontecendo é que está tudo aberto. Você vai olhando a fidelidade de Deus, mas chega um momento que você já não consegue mais enxergar. Porque você não tem a capacidade espiritual de enxergar mais do que aquilo. Se eu tirar o óculos, o meu horizonte fica só... Deixa eu ver. Já não enxergo o que está escrito ali. Então, o meu horizonte diminui demais. Qual seria a luneta? Qual seria o binóculo para nós? Um coração humilde, a piedade, a leitura da palavra de Deus, a humildade. Isso faz aproximar, faz aumentar a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Nunca você vai conseguir alcançar todo o horizonte da fidelidade de Deus. Nunca. A sua visão não chega até lá. Mas ela pode cada vez mais ir se aproximando de você. No decorrer dos anos você vai vendo mais a fidelidade de Deus. Mas para isso é importante que você busque a Deus de todo o coração. Isso já é um binóculo, não é? Uma lente no binóculo. É necessário que você esteja com o povo de Deus, como o salmista estava, e é necessário também que você seja humilde para reconhecer a fidelidade de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, que a nossa visão chegue um pouquinho mais longe do que era antes. E cada vez a gente vai vendo mais. Eu acho, João, Toninho, que alguns crentes estão colocando a luneta do lado contrário. E eles estão vendo muito distante. O horizonte está indo muito longe, ele não está conseguindo ver. Então é uma questão de buscar a Deus de todo o coração, estar no meio do povo de Deus, e aí você vai vendo mais a fidelidade de Deus. Que Deus os abençoe. Bom? Nosso Deus, agradecemos porque a Tua Palavra nos incentiva a buscarmos o Senhor. O Senhor não está longe, mas nós acabamos por nos distanciar do Senhor. Nós queremos ver o Senhor mais perto, queremos ver a Tua fidelidade. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a isso, a termos um coração submisso, a buscarmos junto com os nossos irmãos, em comunhão com eles, e também a sermos humildes para conseguirmos ver o quanto o Senhor é fiel, tanto nas coisas boas que recebemos, quanto nas dificuldades. Agradecemos a Deus pelo irmão Joãozinho, que está ensinando ali o Gabriel, Elaine. Peço que o Senhor os abençoe para que sejam membros fiéis, firmes na Tua Palavra e na igreja também, assim como a Lavínia e a Maria Eduarda, que já têm dado sempre um bom testemunho. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.